Amém. Pode assentar em nome de Jesus, glória a Deus. Falar de libertação é uma coisa que arde muito no meu coração. E falar de libertação nesta área é muito gostoso, porque a gente vê as pessoas recebendo mesmo o que é ministrado. Libertação de crianças, na verdade, é uma apostila que a gente ministra. Não vou falar toda ela, que não dá tempo, a gente faz nas igrejas. Demoramos aí pelo menos 3 ministrações, mas eu a reduzi, essa apostila de libertação de crianças, eu tenho ela há bastante tempo, e a gente vai tentar passar para os irmãos. No final nós vamos ministrar a libertação, e vocês vão entender que realmente a gente traz para a nossa vida hoje coisas dos nossos pais. Certa atitude das crianças são muita atitude relacionada aos pais. Outro dia eu estava conversando, recente agora, tem uns 2 dias, eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim: meu filho faz a mesma coisa que eu faço. Tudo que eu faço, meu filho faz. Então nós herdamos de nossos pais. Quando a gente fala de pais, a gente fala de pais passados, não de um pai propriamente, mas nós herdamos dos nossos pais coisas boas e coisas ruins. As coisas boas nós vamos melhorando, amém ou não amém? As coisas boas nós vamos trabalhando em cima, nós vamos melhorando. Nada é tão bom que possa ser melhorado, né? As coisas boas nós vamos trabalhando em cima, nós vamos sugando, vamos alimentando as coisas boas. Mas quando a gente depara na nossa vida coisa ruim, coisa que não agrada a Deus, coisa que muitas vezes a gente herdou dos nossos pais, coisas desagradáveis, a gente tem que começar a eliminar. A gente não pode conviver com coisas na nossa vida que muitas vezes está nos atrapalhando o nosso convívio com Deus, com o nosso relacionamento com Deus. Coisa na minha vida que muitas vezes eu olho para dentro de mim e vejo que tem coisas que tem que ser banida. Você olha para dentro de você e vê que muitas vezes a atitude que você faz é atitude que não é boa, e você tem que banir da sua vida. Mas você olha para o seu filho, você olha para o seu neto, para o seu bisneto, você vê que atitudes familiares, constante coisas erradas, essas atitudes que muitas vezes as crianças fazem, elas têm que ser banidas. E uma das coisas que é necessário que nós venhamos a ensinar aos nossos filhos é a questão da obediência. Muitas vezes nossos filhos não obedecem porque nós não obedecemos aos superiores. Existe uma coisa que a gente chama a lei não é que chama a lei da herança. Se eu faço uma coisa errada, logicamente isso vai alcançar o meu filho também. E se nós constantemente nós não aprendemos a lei da obediência, dificilmente nós vamos inculcar aos nossos filhos também a obediência. Mas se você é um pai obediente, uma mãe obediente, vai ser muito fácil para o seu filho tornar-se obediente. Amém ou não amém? Porque você já está acostumado a obedecer. Então, se eu não consigo inculcar no meu filho uma coisa, se eu não faço, eu não consigo implantar no meu filho uma coisa boa, se eu não estou praticando. Eu não consigo induzir o meu filho a fazer as coisas certas, se eu propriamente não estou fazendo as coisas certas. E muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos e vemos até atitudes que não fomos nós que nos ensinamos, mas ele aprendeu em algum lugar. Ele aprendeu em algum lugar, porque autoridades ensinaram para eles. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você, a importância de obedecer. Se nós não aprendermos a obedecer às autoridades que foram constituídas sobre nós, tais como que o nosso pastor, o nosso líder, o nosso pai, a nossa autoridade, que Deus constituiu sobre nós, então dificilmente nós vamos inculcar essas coisas aos nossos filhos. Nós não vamos conseguir implantar essas coisas nos nossos filhos se nós realmente não atentarmos para isso. E a questão da desobediência infantil, ela é muito séria. Muitos pais chegam a ficar em dúvida se os seus filhos estão praticando a independência mesmo, ou não, estão obedecendo ou não. Porque ele não aprendeu a obedecer. A melhor coisa que tem para nós educarmos os nossos filhos e implantar essas coisas nos nossos filhos é nós obedecermos. Porque a desobediência infantil, ela é uma coisa séria. Eu já vi criança chamar a mãe com nome errado.
Também já vi a mãe chamar a criança de capetinha. Isso é uma coisa terrível. Isso é uma coisa que realmente, no mundo espiritual, e o mundo espiritual é muito real. O mundo espiritual, ele gira em cima de palavras. Existe um depósito muito grande de palavras. Quando você profetiza em cima de uma criança coisas boas, essas palavras vão para o mundo espiritual. E se é palavras boas, as palavras começam a girar. E na hora certa, você pode ter certeza que essa palavra, ela vai acontecer. Mas se você fala em cima de uma criança, uma palavra muito ruim, essa palavra também vai para um depósito espiritual. E você pode ter certeza que uma hora, essa palavra, ela vai se transformar num combustível e vai realmente conduzir o seu filho. Então toda palavra maligna que nós falarmos em cima dos nossos filhos tem um poder muito grande. Também se os nossos pais falaram alguma palavra maligna em cima de nós, também tem um poder muito grande. Porque nada mais mata, nada mais destrói do que palavras. Palavras, meus irmãos, destrói tantas coisas. Palavras matam muito. Na verdade, palavras matam mais do que o tráfico. Palavras matam mais do que os tiros, do que as guerras do Vietnã, do Irã, do Teherã. Mata mais do que os morros, palavras. Aí eu pergunto para mim, pergunto para você, que palavras que nós proferimos em casa no dia a dia? Porque se dentro da sua casa, você fala uma palavra, essa palavra está ali. Ela está no mundo espiritual. É um depósito. Se você fala dentro da sua casa uma palavra muito ruim, essa palavra está ali. Uma hora ela vai querer encaixar em alguém. Uma hora ela vai querer encostar em alguém. Uma hora ela vai querer tomar posse de alguém. Mas se você na sua casa, você consegue, pelo poder de Deus, só profetizar palavra boa, palavra de bênção, palavra de glória. Essa palavra está ali. Uma hora ela vai te alcançar. Amém ou não amém? Quem quer palavras de bênção aqui? Fala assim, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu vou proferir só palavras de bênção. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluia. Vamos ver se nós estamos detectando. A primeira coisa que você tem que fazer é detectar no seu filho alguma ação. Ação boa, é claro, é fácil de nós identificarmos. Mas as ações ruins, também nós temos que praticá-las. Olha, praticá-las que eu falo assim, detectá-las na vida de nossos filhos. E a primeira coisa que você tem que detectar, se o seu filho finge distração quando você manda ele fazer algo. Já viu aquele filho? Meu filho, pega... Ele está tão distraído. Isso você tem que aprender a detectar. Porque isso não é uma coisa boa. O filho finge que está distraído. Meu filho, pega isso para mim. Aí ele fica, pai, pode deixar, daqui a pouquinho eu vou. Aí o pai, erradamente, o pai vai e faz. Se nós determinarmos uma coisa para o nosso filho, de maneira nenhuma nós podemos voltar atrás. Se você falar com o seu filho assim, filho, desliga a televisão para o pai, a ordem foi dada. Se você não deixar ele fazer isso, você mesmo está tirando a sua autoridade em cima do seu filho. Então a questão de autoridade é uma coisa muito séria. Se recusa a ir para a cama na hora determinada, vai deitar. Não vou deitar, não, vou ver mais um pouquinho, vou conversar mais um pouquinho. Na minha casa tinha uma hora de dormir, a gente falava assim, olha, acabou o barulho, acabou a conversa, e eles ficavam cochichando lá no fundo, né? Aí lá no quarto eu falava, cessava. Nós temos que aprender esse negócio de questão de autoridade. Na verdade, as crianças não obedecem muito, é porque nós não demonstramos autoridade. Amém ou não amém, gente? Espera aí que vai continuar. E você tem que detectar ainda, olha, tenta a todo custo ter privilégio sobre os seus irmãos. Já viu aquela criança que só quer o privilégio? É meu, só quero isso para mim. Errado. Todos são iguais para nós, amém ou não amém? Não existe filho melhor. Os meus filhos, todos dois são bênçãos, todos dois são iguais. A gente não ama um mais do que o outro. Na verdade, são os nossos filhos, amém ou não amém? Então, se nós demonstrarmos maior amor por um, com certeza, nós estamos provocando na vida de outro uma coisa muito errada. Estamos provocando o outro, de repente, algum trauma. Não, minha mãe não gosta. Já viu aquela criança que fica assim, minha mãe não gosta de mim? Não, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim. Aí a criança se isola.
Quando uma criança se isola, muitas vezes são os pais que provocam aquilo. E nós não podemos provocar isolamento em nossa família. Amém ou não amém? Olha só, outra coisa. Não cumpre horários de estudo. É um problema. E por isso que chamamos de libertação de criança. Não aceita obrigações como exemplo, guardar seus objetos. O criança brinca para lá e para cá, você fala, junta isso tudo aí. Ele não junta. Aí vai lá o papai ou a mamãe juntar. Eu já fiz isso com todo amor, com todo carinho, mas a ordem é dada. Se você quer que a criança junte, você tem que determinar. Agora, se você não quer que a criança junte, então vá você juntar, ao invés de mandar. E muitas vezes nós erramos com as crianças. Gente, as coisas mais espertas que tem na face da terra é criança. Amém ou não amém? E crianças são espertas. Crianças são espertas mesmo. E elas parece que elas escutam mais do que a gente, tá? Eu estou vendo assim algumas crianças que estão olhando para mim, e tem alguns adultos que estão tão desapercebidos. Não, estou mostrando para você, as crianças estão atentas, e tem adulto que está desapercebido. Por quê? Porque as crianças, elas têm uma mentalidade de querer aprender mais, mas em nós não, a gente pensa, já sei tudo, para que eu vou aprender? Mas essa mentalidade de saber tudo não é nossa, mas as crianças têm a tendência de crescer. Amém ou não amém? Tem uma criança perto de você aí, põe a mão na cabeça dele e abençoe, você continua assim em nome de Jesus. Isto, tem a tendência de crescer. Vamos lá, não vou falar tudo porque é muita coisa. Ensinar o filho a ser desobediente sem perceber. Você ensina o seu filho a ser desobediente sem você perceber. Manda ele fazer uma coisa, e você, com raiva, nervoso, você fala assim, pode deixar, não precisa fazer não. Desliga a televisão para mim. Aí ele fica tão desapercebido, não precisa fazer não, pode deixar que eu faço. Também você, e o pai xinga até a criança, seu praga. Gente, toda palavra proferida contra os nossos filhos hoje vão ser anuladas em nome de Jesus. Palavras malignas proferidas na hora da raiva. Amém ou não amém? Toda palavra. Os nossos filhos são uma bênção nas mãos do Senhor. Amém ou não amém? Fala assim, os meus filhos são uma bênção nas mãos do Senhor. Agora também nós temos que aprender antes de ensinar. É necessário. Como que eu vou ensinar os meus filhos se eu não aprendo? Como que eu vou ensinar os meus filhos se eu não aprendo? Está na apostila, essa apostila aqui é a benção, tá? O que é libertação infantil? Por que devemos ministrar na vida de criança? Quando olhamos para qualquer criança, temos de entender qual o propósito de estarmos nessa terra. Qual que é o propósito quando você tem uma criança? O primeiro propósito é cuidar dessa criança. Cuidar, fala assim, cuidar. Se Deus nos deu uma criança, é para cuidar. Outro propósito que nós temos em cima das crianças é ensinar. Fala assim, é ensinar. Uma criança não nasce sabendo. Uma criança não nasce sabendo. A gente que vai começar a colocar essas coisas nas crianças. Amém ou não amém? A gente que vai ensinar. Se a gente ensina coisa errada, o que elas aprendem? Coisas erradas. Mas se a gente ensina coisa certa, o que elas aprendem? Coisa certa. Amém ou não amém? Então por que tem muitas crianças que fazem coisas erradas? De onde que está vindo alguns tipos de ensinamentos errados em cima das crianças? É uma pergunta. Será que os professores? Será que a mídia? O professor eu acho que não vai fazer isso. Será que a mídia? Será que é os nossos exemplos dentro de casa? Ou nós estamos cobrando errado, estamos fazendo coisas erradas e os filhos estão vendo a nossa atitude? Uma coisa que é desagradável muito é a discussão de casal e o filho assistindo. O que mais os filhos querem é segurança. Uma vez eu ouvi um pastor ministrando, e ele falava que o filho só queria chorar, só chorar. Aí o pastor de libertação, chegando a conversar com essa criança, e falava assim, por que você está chorando tanto? E a criança travada em tudo, mas travava constantemente. Aí o pastor de libertação perguntou, por que você fica chorando todos os dias? Fala para o tio, fala aqui para o pastor, por quê?
Não, é porque meu pai vive brigando constantemente com minha mãe, e fala em separar, e fala em ir embora. Aí eu fico pensando, o que vai ser de mim? Para onde que eu vou? Não tem vovô, não tem vovó. Dentro da criança, ela vivia com isso. Ela estava insegura. Totalmente insegura. Porque os pais provocavam nas crianças insegurança. Mas a partir de hoje, nós vamos transmitir para os nossos filhos segurança. Amém ou não amém? Levanta a tua mão, crente, que eu estou sentindo a presença de Deus. Fala assim, a partir de hoje, eu vou transmitir para os nossos filhos segurança. Amém ou não amém? Segurança. Parar de discutir perto de criança. E tantas outras coisas que a gente não deve nem fazer perto de criança, né? Tantas outras coisas que a gente não deve nem ver. Mas muitas vezes, por falta de vigilância, a gente não vigia. Tá? Então, criança, ela tem que colocar os olhos naquilo que é verdade. Amém ou não amém? Olha só. Uma criança não se cobre sozinho. Fala assim comigo. Uma criança não se cobre sozinho. Uma criança, quando ela nasce, ela não pede a mamãe e o papai para cobrir. Amém ou não amém? Pelo menos com os meus filhos foi assim. Ela me cobre, não. O pai e a mãe são responsáveis para dar cobertura espiritual para as crianças. Se você é pai, se você é mãe, a nossa obrigação é de dar cobertura para as crianças. Amém ou não amém? Fala assim comigo, a minha responsabilidade é de dar cobertura para as crianças. Quando Deus fez Adão, o que Deus fez? Deus era o quê? Autoridade de Adão. Amém ou não amém? O que Deus fez? Cobriu Adão. A autoridade em cima do filho é para cobrir. Aí eu pergunto para mim, pergunto para você nesta hora, e eu sei que a libertação é para as crianças. Quanto tempo tem? Quanto tempo você gasta de oração? Estou falando um tempo precioso de oração para o seu filho. Não responde para mim, não responde para você mesmo. Mas eu quero a libertação do meu filho. Eu quero que ele seja liberto. Eu quero que ele seja curado. Quanto tempo que você dedica no espaço do seu tempo, de 24 horas, quanto tempo que você dedica de oração? Porque a única coisa que cobre as crianças é a nossa oração. Amém ou não amém? Aí eu pergunto para mim, pergunto para você, quanto tempo você gasta de oração? Não estou falando no momento de oração que você ora aqui na igreja, não estou falando do momento que você ora no início do culto, quando você ora aqui, quando você vem para o ciclo de oração, quando você vai na vigília, quando você vem na consagração, não estou falando desse tempo não. Eu estou falando do tempo que você separa na sua casa, fala assim, este momento aqui é um momento reservado para o meu filho, para a minha filha, para os meus filhos. Quanto tempo você ora? Para o seu filho, para a sua filha. Se a responsabilidade é minha, então é necessário eu dar cobertor para eles. Porque se eu não der cobertores para eles, eles vão fazer o quê? Sentir frio. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quanto tempo você gasta de oração pelo seu filho, pela sua filha? Responde para você mesmo. De falar assim, neste momento, a oração é para o meu filho. Pode acontecer, é oração para ele. Tá? Oração. Quanto tempo você gasta de oração para o seu filho? Oração determinada. A mãe de John Wesley tinha muitos filhos, acho que é 12 ou 13 ou 15 filhos, não me lembro. E ela falava assim, olha, eu gasto, os meus filhos são o que são, porque eu gasto 1 hora de oração por eles por dia. Todos os dias, ela colocava o joelho no chão e orava pelo seu filho. E John Wesley foi um dos maiores pregadores do mundo, que todo mundo sabe. Gastava oração. Alô? Vocês estão aí? Quanto tempo você ora pelo seu filho? Quanto tempo você gasta de oração para o seu filho? Porque se eu quero acobertar o meu filho, a única maneira de eu dar cobertura para o meu filho é a oração. Não adianta dar carrinho, dar videogame, celular caríssimo. Na verdade, criança nem precisa de celular, não sei porquê.
Não sei por que uma criança precisa de celular. Não tem responsabilidade, não tem conta para pagar. É verdade. Não tem nada. Se quer falar, o que a criança faz? Vai no colégio, tem o telefone da escola. Vai para casa, tem telefone em casa. Se vai para o amigo, tem telefone lá. Para que criança precisa de celular? Muitas vezes somos nós que atrapalhamos as nossas crianças. E a questão de cobertura espiritual, ela é muito séria. E muitas vezes nós não acobertamos a nossa criança. Nós não damos cobertores para a nossa criança. A responsabilidade da família é o pai, a responsabilidade da igreja é o pastor, a responsabilidade do governo é o presidente da república, do estado é o governador, da cidade é o prefeito. Tá? É a cobertura espiritual. As crianças não se cobrem sozinho. E nós, muitas vezes, as crianças são o termômetro dentro de casa. Que tal termômetro é este? Se eu não estou convivendo bem com a minha esposa, preste atenção. Se eu não estou convivendo bem com a minha esposa, isso vai afetar os meus filhos. É o termômetro. Se você não está vivendo bem com o teu cônjuge, com certeza isso vai afetar o teu filho, a tua filha. Não precisa nem dele ficar sabendo do que está acontecendo, porque existe o termômetro. E se você não aprender a conviver bem com o seu cônjuge, dentro da sua casa, dentro da sua família, você vai transmitir para eles uma insegurança, e essa insegurança, com certeza, vai atacar a vida deles. E, na verdade, os problemas infantil já começam desde o ventre. Amém ou não amém? Desde o ventre. Há mães que muitas vezes recusam o filho. Há mães que muitas vezes gravidez indesejáveis. Os estudos afirmam que 90% dos problemas das crianças começam na criança intrauterina. Palavra difícil. Começa dentro da barriga. Porque a mãe começa a falar e a criança escuta. Dizem que a criança escuta. Uma coisa é um milagre de Deus. Eu acho que é um milagre de Deus. Uma criança dentro do ventre escutar o que a mãe está falando. É um milagre de Deus. Toda criança é um milagre de Deus. Aleluia! Tem uma criança perto de você aí? Tem? Fala com ele e fala. Você é um milagre de Deus. Fala com ele, fala. Você é um milagre de Deus, vai. Já é um milagre. Nós somos um milagre de Deus, amém ou não amém? Porque nós fomos uma criança um dia, nós somos milagres de Deus, amém ou não amém? Fala comigo assim, eu sou, fala forte, um milagre de Deus, aleluia. Somos um milagre de Deus. Você pode aplaudir a este milagre que está perto de você aí, ele é um milagre, você é um milagre. Como uma criança pode ser rejeitada? Como? Rejeitada pelos pais ainda no ventre. Vai detectando, enquanto isso eles vão tentando arrumar o som. Rejeitada pelo fato através do abandono, rejeitada pelo sexo ou pela preferência. Já viu aquela mãe que não queria menina e veio menina e começa a falar com menino? Você é linda. É menino? Então não é linda, é lindo. Isso afeta muito a mente da criança. E se nós não estivermos atentos com o que nós estamos falando para a criança, ou perto da criança, ou com a criança, nós vamos prejudicar o futuro dessa criança. Então tem muitas crianças que estão muito prejudicadas, porque muitas vezes sofreram o abandono, a rejeição. De repente você, adulto, também foi rejeitado. De repente está servindo para você também, ninguém nunca teve falado para você, que você hoje sofre porque você foi rejeitado pelos seus pais, você hoje sofre porque você foi abandonado pelos seus pais, porque tem muitas pessoas adultas que sofrem ainda. A gente conhece muitas pessoas que estão sofrendo. Olha, a criança sofre também através de palavras malignas, palavras de maldição. Que tipo de palavras que nós estamos falando para os nossos filhos? Que tipo de palavra que os seus pais falaram para você? É uma coisa que nós temos que pensar. E não aceitar esse tipo de maldição. Amém ou não amém? Levanta a tua mão, crente, e fala assim, a partir de hoje, eu vou quebrar toda a maldição na minha vida, na minha casa, na minha família. Fala assim, em nome de Jesus, a partir de hoje, está quebrado. Está anulado, em nome de Jesus, todas as maldições
na minha família. Aleluia, aplauda o Senhor, crente. Glória a Deus. Aí nessa apostila fala também sobre a adolescência, que eu não coloquei aqui, tirei, para que eu possa ganhar tempo. Os pais ou apenas que não queria a gravidez, os pais ou a mãe que não queria a gravidez, começa a rejeitar, não quero essa criança. Ó, ainda fala palavras que eu não posso nem falar aqui, porque tem muita criança. Começa a amaldiçoar, vai morrer, que isso, que aquilo, não vai nascer. Aí já coisa abominável e pesada que eu não posso falar aqui, porque tem muita criança, né? Então, deixa quieto. Tentativa de aborto, tá? Isso prejudica muita criança viva hoje. Pais que queriam menino e vieram menina. Palavras de maldição lançada pelos pais. Outra vez falando aqui, palavra de maldição lançada pelos pais. Você não vai dar nada. Não, e chega até a falar, né? Você é isso. Chama, a criança pega sem querer, aí fala a palavra, você é ladrão, você roubou. Palavras malignas. Tá? Isso é coisa que nós temos que cortar da nossa vida. Amém ou não amém, crente? Outra coisa, Satanás, ele é legalista, e quando a pessoa fala algo, ele aguarda um momento para infiltrar na criança. As palavras são vivas, palavras que foi falado no tempo passado, ela está pelo ar aí, qualquer lugar, qualquer hora ela pode descer, e ela vem sem a gente imaginar. De repente a criança é toda boazinha, toda quietinha, de repente uma palavra que você falou lá atrás, aí está acontecendo hoje. Se não aconteceu ainda, vai acontecer depois, porque palavras que foram lançadas lá atrás. Então nós temos que vigiar constantemente em cima de palavras, falhas de personalidade da criança. Veja só, você não educou a sua criança com personalidade errada, mas de repente a criança, ela pega alguma coisa. Gente, eu gostava muito de roubar, estou falando de mim, porque eu via o meu pai fazer isso. É verdade. Eu já cheguei a ter uma lata de 20 litros de borracha de escola. Você já acha que é pouco se eu falar que tinha 2? Eu vi o meu pai praticar isso, eu também queria praticar. Ué, qual que é o problema? Qual que é o problema? Bolinha de gude, então nem se fala. Não ganhava de ninguém, mas roubava a valer, porque a minha personalidade, eu estava aprendendo isso, com alguém dentro de casa. Isso, fora os palavrões, né? Dupla personalidade, criança que tem dupla personalidade, baixa estima. Já viu aquelas crianças que ficam, tá pai, pode deixar, tá. Você pergunta para ele, a única coisa que ele fala, tá, aham. Tem criança que responde só o aham. Meu filho, tudo bem? Aham. Que isto? Autoestima muito baixa. Olha para você e analisa você também. Se a sua autoestima está muito baixa. E os nossos filhos vão aprender com a gente. Tá? Então, dupla personalidade, autoestima baixa. Se a criança está rebelde, não obedece ninguém. Vai para o colégio, desobedece o professor, o pastor então nem se fala, a mãe e o pai também nem se fala. Deu uma rebeldia completamente. Aí a gente tem que analisar onde que nós erramos. Existe a herança familiar, que todo tipo de pecado envolve o antepassado da criança. Isso nós chamamos de maldições hereditárias, maldições familiares, preste atenção, que todo pecado envolve o antepassado da criança. A idolatria prende a criança hoje. Se não foi quebrado no passado, porque a maioria de nós viemos de outra religião. Se nós não quebrarmos a idolatria em nossa vida, com certeza os demônios da idolatria irão querer infiltrar em nossos filhos. Chamamos de ramificação de maldições hereditárias. Na batalha espiritual nós chamamos isso. Os vícios, se o pai fumou, com certeza o filho dentro do ventre já está fumando. Sem falar que existe também os fumantes passivos. O pai fuma perto da criança, aí a criança está fumando também. Dizem que a criança fuma mais do que quem está com cigarro na boca. Imagina uma mãe fumando quando a criança está lá no ventre. Aí depois quer que a criança seja liberta, não quer que a criança se envolva com droga, não se envolva, mas ela simplesmente não quebrou essa maldição
tá? E simplesmente ainda está com alguma coisa no ventre lá da criança, quando a criança estava no ventre, estava fumando. Então nós chamamos isso aí de maldições de vício. Feitiçarias prende a pessoa, prostituição, o adultério. Aí você analisa na sua vida. Vou analisar na minha, porque eu analiso a minha vida. O meu bisavô, por exemplo, diz que foi um garanhão, né? Foi uma pessoa que tinha muitas mulheres. Meu avô, por exemplo, tinha 2, 3. O meu pai também, idem. Eu quebrei a maldição na minha vida. Uma só tá bom, glória a Deus, amém, aleluia. Mas se a gente não vigiar, a maldição tenta instalar, amém ou não amém? Não é porque você quebrou que está livre, não. Existe a questão da vigilância. Quebrou, tem que continuar quebrando, tem que continuar vigilante, tem que continuar buscando a Deus. Amém ou não amém? Quebrou, toda hora aparece alguma coisa querendo nos tirar da presença de Deus. Então nós chamamos de maldições hereditárias. O adultério você tem que banir na sua vida, tá? Banir mesmo. O roubo, a mentira, a escravidão e outras coisas aqui mais, que não vai dar tempo, que é muita coisa, mas eu quero já iniciar essas portas abertas. Diga assim, portas abertas. Estava ansioso para chegar aqui. O que é portas abertas? Os demônios trabalham somente em cima de legalidade. Fala assim, legalidade. Os demônios trabalham em cima de legalidade. Se nós damos legalidade, com certeza os demônios vão atuar em nossos filhos. Vamos ver algumas portas de legalidade. Você vai analisar na sua família, porque eu analiso na minha. Diga assim, eu analiso na minha. Fala. É você que vai analisar na sua família alguma porta aberta, se está na sua família, seja na presente ou no passado, porque a gente analisa as portas que foram feitas no passado, analisamos hoje e se tem porta aberta. Primeira porta aberta, os pais proferiram palavras malignas, pelo menos uma vez. Não precisam de 2 vezes para a maldição se instalar através de maldição, basta uma vez. Uma vez. Se você chamou o teu filho de burro, ou se alguém chamou você de burro, orelhinha de coelho. Na verdade não é orelhinha de coelho, eles estavam pensando outra coisa. Tá? Chamou qualquer palavra de maldição. Chamou a criança de danado, condenado ao inferno. Nada vai dar certo na sua vida. Seu danado, vem cá, danadinho. Tem pai que, por falta de sabedoria, brinca com a criança. Ai, danadinho, danadinho. Sabe o que ela está falando? Condenado ao inferno, condenado ao inferno. Você vai para o inferno, você vai para o inferno. Tá? Então, são palavras que muitas vezes nós temos que vigiar. Se alguma vez no passado você levou as crianças para receber passe ou ser benzidas. Tá? Analisa. Eu vou contar uma história para você, que minha esposa está aqui, eu vou aproveitar. Depois ela corta. Eu tinha um problema no meu pé, que eu vou dizer uma coisa para você, gente. Era só Jesus. E eu fui na benzedeira, não resolveu nada. E aí? Não resolveu. Porque quem resolve o problema é só Jesus, amém ou não amém? Só Jesus. Mas se alguma vez na sua vida, você levou alguém para receber passe, se você levou alguém para ser benzido, tem que anular isso, amém ou não amém? Tem que anular, pelo poder de Deus. Outra coisa, você consagrou alguma entidade, não era evangélico, consagrou alguma entidade. Por exemplo, minha mãe me consagrou a Sebastião. Meu nome é porque minha mãe ia me ganhar, ela caiu de bicicleta e você se vingar, vai chamar Sebastião. Consagrado ao São Sebastião. Hoje, Sebastião é consagrado, eu posso falar, eu sou consagrado ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Mas tem pessoas que têm lá criança em cima de trabalho, de macumba, tem criança em outras religiões, tem criança em cima de trabalhos, a outros deuses, colocam nome nas crianças. Isso é muito sério. Você colocar o nome numa criança, você tem que analisar o nome. Qual o nome que você colocou em cima da criança? O nome na Bíblia é uma coisa séria. Tá? O nome na Bíblia é uma coisa séria, e você tem que vigiar com o nome, amém ou não amém? Outra coisa, você tem que analisar, remédios e chás vindo de pessoas desconhecidas, batismos aos mortos, aceitar presente consagrado.
Pessoa vai lá na macumba, consagra uma roupa, dá para sua criança, tem que orar, quebrar, se não puder usar, nem use. Ah não, aqui é bonito. As roupas então, com desenhos demoníacos, tem que banir da nossa igreja. Amém ou não amém? Levante a sua mão e fala, em nome de Jesus, é hoje. Glória a Deus. Olha só, estou encerrando para nós ministrarmos. Usar roupas consagradas, filmes e brinquedos. Você não deixa seu filho ver qualquer brinquedo, qualquer jogo, não vê? Deixa. Qualquer tipo de filme. Filme de terror. Novela. Vale a pena ver de novo? Não vale. Não vale. Não vale mesmo. Festas consagradas. A mãe pega a criança e leva a criança à festa junina. Dá Cosme e Damião para a criança aqui. Ah não, ele é pequenininho. É do Cosme e Damião. Ah, não tem problema não, que é isso? Pode, não pode? Ah, não, vou dar, ele é criança, né? Dá sim, ele é criança. Só que amarra. Quando alguém vai à festa junina, quer dizer assim, eu vou à festa da deusa do fogo. Tudo que tem na festa junina é consagrado aos demônios. Quando a pessoa come alguma coisa na festa junina, julina, agostina, setembrina, outombrina, novembrina, dezembrina, janebrina, tudo isso é consagrado aos demônios. Isso eu inventei, é claro, né? Comidas consagradas aos demônios. E a gente tem que evitar isto. Porque não é outra coisa. Depois a gente pode fazer outra programação dessa, né? Sintomas de opressão maligna. Aí não vai dar tempo a gente falar tantos. De repente a gente pode fazer, depois em janeiro, fazer uma segunda parte. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quem recebe em janeiro, fevereiro, amém ou não amém? Porque não dá, porque as crianças estarão envolvidas também agora com a cantada, muito final de ano. Mas ano que vem a gente faz Libertação 2, mas eu tenho que ministrar. Eu tenho que ministrar. Coloca de pé, mamãe, papai, irmão, irmã, coloca de pé. Tanta coisa para falar. Mas essa apostila nós temos somente 10, eu acho que só 10 que está ali. Eu vou colocar lá embaixo para você levar para sua casa, abençoar. Eu acho que o valor é R$15, se você quiser levar, só tem pouquinha coisa lá embaixo, só para abençoar, e todo o valor eu vou doar para missões, amém ou não amém? Se você quiser para abençoar, vai abençoar lá, nós vamos abençoar, e vamos doar tudo para missões, acho que só tem 10, tá? Se faltar, a gente manda fazer mais, se você quiser depois, essa apostila, nós já ministramos ela em 3 semanas, em várias igrejas, mas eu quero ministrar na sua vida aqui, nesta noite, chamar aqui o Ministério Profético, o Ministério de Louvor pode vir também bem baixinho, a gente fez esse trabalho hoje, por quê? A gente tem visto muitas crianças perturbadas. A gente olha para muitas crianças que estão nervosas. A gente olha para muitas crianças que estão faltando cobertura espiritual. E nessa hora é um trabalho de batalha espiritual, de guerra. E eu vou dizer uma coisa muito importante para você nesta noite. Você não veio aqui à toa. Você não trouxe o seu filho à toa. Você não veio aqui à toa. Eu estou sentindo um desejo no meu coração muito grande de retornar a fazer esse trabalho ano que vem, porque eu tenho visto muitas crianças precisando de libertação. Muitas crianças, bem baixinho o louvor, precisando de uma cobertura espiritual. O poder da bênção está na língua. Se você medir as suas palavras dentro de sua casa, com certeza a sua família vai ser muito abençoada. A bênção e a maldição vêm através da língua. O diabo quer que nós lancemos palavras malignas sobre nossos filhos, chamando de danado, que quer dizer filho de demônios, condenado ao inferno. Moleque, vem cá moleque. Moleque, na verdade, quando a mãe fala isso com a criança, ela está falando assim, você é filho de Moloque. Já viu quando as pessoas vão ao aniversário? Foi semana agora, eu fui no aniversário, e na hora que ia cantar aquele Ratibum, eu falei assim, é crente? E parece que só tinha eu lá naquela hora. Na hora que falava assim, como é que é? Aí eu falei, é crente! E todo mundo olhou para mim. E parece que todo mundo foi atrás de mim falando, é crente, é crente, é crente, é crente. Quando você vai a uma festa, de repente você cantou isso pelo menos uma vez para o seu filho numa data de aniversário.
Você falou com ele, Ratibum, condenado ao inferno. É uma palavra mágica, usada pelos magos na Idade Média, em rituais satânicos malignos, elas pronunciadas assim ao contrário, fazendo o mestre dos magos surgir das cinzas e realizar o desejo de quem proclamou. Por muito tempo, cantamos isso inocentemente, em um parabéns de aniversário. Quando você canta assim, parabéns, Ratibum, você está falando, condenado ao inferno, nada vai ser bom para você. Eu acho isso muito sério. A gente vai em festas de aniversário, até dos nossos próprios filhos, por falta de conhecimento, a gente canta. Mas hoje nós estamos inocentes, e pelo menos uma vez você cantou parabéns assim para o seu filho. Nós vamos anular isso pelo poder de Deus, e o seu filho, ele não está condenado ao inferno. Teu filho e tua filha é uma bênção, amém ou amém? Se alguém no passado cantou isso para você, nós vamos quebrar em nome de Jesus, amém ou amém? Amém ou amém? Porque muitas vezes nós geramos em cima dos nossos filhos palavras malignas, e cantamos musiquinha de folclore para o nosso filho. Cantamos musiquinha folclore para o nosso filho, né? A criança não está dormindo, e a mãe e o pai estão lá, boi, boi, boi da cara preta, pega esta criança, que tem medo de careta, e a criança acaba dormindo, porque está com medo. Parar, põe um louvor, a criança dorme muito, eu durmo até melhor com louvor, sabe? Eu não sei cantar nada, nem parabéns para você, eu sei cantar, mas vou dizer uma coisa para você, dormir ouvindo louvor é uma maravilha, amém ou não amém? Louvor, mãe, eu coloco um fone para não atrapalhar a pastora Deise, coloca e fica ali, eu vou longe, e durmo com o fone ligado, tá? Pelo menos eu estou tentando aprender a cantar, que eu não sei, né? Aí a criança está escutando lá, atirei o pau no gato, mostrando para a criança ser violência, atira mesmo o pau no gato, ele não morreu, se não morreu, atira de novo. Peraí, você não está cantando essas musiquinhas para o seu filho não, nem cantou não, né? Aí canta o cravo, brigou com a rosa. Quer dizer, o pai pode brigar com a mãe, mas você não pode brigar com ninguém. Que é isto? Não, nós temos que mudar o nosso jeito, amém ou não amém? Tanta coisa para nós evitarmos, deixa eu acertar a página aqui, isto, tanta coisa para nós evitarmos, mas preste atenção, que nós temos uma programação para seguir. Chamar aqui à frente, preste atenção, ungiu a mão dos irmãos, Zé Carlos, põe óleo na mão dos irmãos, põe bastante óleo, porque nós vamos ungir bastante gente. Chamar aqui as mães que estão com as crianças, vem voando, rapidinho, os pais, ou melhor, a autoridade que está com a sua criança, vem rapidinho, os outros esperem por gentileza, que também nós vamos chamá-los. Vem o pai, a mãe, um avô, a avó, isto, espera um pouquinho que eu vou dar a direção, espera um pouquinho, pois óleo, Zé Carlos, põe o óleo, pode colocar óleo na mão delas, o Sérgio ajuda aqui também, a esposa, glória a Deus, chega bem à frente, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque a gente gasta muito tempo no celular, a gente gasta muito tempo no computador, a gente gasta muito tempo no WhatsApp, na televisão. Um jogo de futebol dura 2 horas, a gente gasta muito tempo. Então, se a gente passar e gastar dois minutinhos, neste momento, não se preocupe, porque ninguém vai morrer se passar 2 minutos, tá? Ninguém morre se passar. E sem pensar que a Bíblia fala assim, não tenhas pressas em sair da presença de Deus. Então agora os obreiros vão ungir a mão da mamãe, unge a mão, põe óleo, preste atenção, põe óleo na mão das irmãs, pode ungir, unge todas, pode ungir a mão da mamãe primeiro, porque depois a mamãe, eu vou dar a direção, põe a mão, porque nós vamos ungir o umbigo, pode ungir, põe óleo na mão das mamães, põe aí, põe óleo, pode colocar, unge aí, quem está com óleos, põe o óleo na mão das mamães, espalhe o óleo, isso é uma coisa espiritual. Quem está desligado, por favor, ligue-se, porque é uma batalha.
Diz os pregadores que os maiores pastores estão para vir. Os maiores pastores ainda virão. Ungiu, põe o óleo na mão deles, ali atrás. Quem não recebeu a unção do óleo, a mãe, põe óleo na mão deles, dela. Lá atrás, as mamães lá atrás. Depois espera que nós vamos dar uma direção. Pois óleo, ungiu. Qual a mamãe que não recebeu óleo aqui? Qual a mamãe ali, óleo? Põe o óleo na mão dela, lá atrás, Lázaro, Carlos. Lá atrás, vai lá, põe óleo na mão delas. Os irmãos que estão atrás podem sentar, depois eu vou falar com vocês. Os que estão aqui à frente, permaneçam de pé um pouquinho. Amém. A gente entende o choro, entende a vontade de ir embora, a gente entende tudo isso. Quem está, qual a mamãe que ainda não recebeu óleo? Rapidinho, ali, põe óleo na mão da mãe aqui, ó. Põe óleo, ajuda aqui, ajuda aí, põe óleo. Cadê os irmãos do óleo? Ali, olha ali, ó. Olha aqui, alemã ali, ó. Quem não recebeu unção do óleo na mão ainda, mamãe? Agora a mamãe vai colocar a mão no seu umbigo. Fecha os olhos, toda a igreja de olho fechado agora. Coloca a mão no teu umbigo. Nós vamos cortar o laço. E agora você vai colocar a mão no seu umbigo. E agora você vai ungir com a mesma mão, ungir o umbigo do seu filho ou da sua filha. Vai lá. Cortando todo laço maligno, cortando todo laço satânico, unge aí, em nome de Jesus. Coloca a mão e unge, em nome de Jesus. Unge, para a glória do nome do Senhor. A maior autoridade em cima das crianças são as mamães. Ninguém tem tanta autoridade na vida de uma criança quanto as mães. Ainda que alguém lance algum tipo de maldição, a mãe tem poder para quebrar. A mãe consegue quebrar a maldição na vida da criança, lançada pelo padre, lançada pelo pastor, lançada pelo bispo, lançada pelo sacerdote, lançada por qualquer pessoa. Não há trabalho de macumba, de feitiçaria, de bruxaria que chegue nas crianças, porque a mãe tem poder. A mãe tem poder. Nesta hora está sendo quebrado toda maldição na sua criança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu preciso da ajuda dos irmãos que estão aí. Por gentileza, coloca de pé em nome de Jesus. O louvor continua nessa altura, por favor. Nós vamos citar algumas palavras aqui. E se você quer essa bênção na sua vida, você vai ajudar a repetir isso aqui. O trabalho é simples, mas ele no mundo espiritual, ele tem autoridade muito grande. Ele é muito simples, mas a recompensa ela é muito grande no mundo espiritual, tá? Então você vai fechar os teus olhos e vai falar comigo assim: em nome de Jesus. Toda a igreja ajuda a falar. Toda a igreja, lá atrás também, o louvor, todo mundo ajuda a falar. Em nome de Jesus, eu renego todos os demônios que entraram na minha vida, na minha casa, na minha família. Em nome de Jesus, eu renego, eu quebro, eu anulo e desfaço agora. Em nome de Jesus, todos os trabalhos de feitiçaria, bruxaria, macumbaria, obra de voodoo, magias, eu renego todas as maldições, maldição hereditária, maldição familiar, maldição espiritual. Em nome de Jesus, eu renego e dou uma ordem agora: todos os demônios, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família. Em nome de Jesus, eu renego o roubo, a mentira, a dupla personalidade, a baixa autoestima, a rebeldia. Em nome de Jesus, todos esses demônios, eu dou um basta. Em nome de Jesus, pega a sua bagagem, tudo que você fez, e vai embora da minha casa, da minha família, do meu lar. Em nome de Jesus, eu renego a idolatria, os vícios, a feitiçaria, a bruxaria,
a prostituição, o adultério, a fornicação, o roubo, a mentira, a escravidão. Todos esses demônios hoje acabou em nome de Jesus. Todos os demônios, obedeça, pega a sua bagagem, tudo que você plantou, e vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus. Eu renego, eu rejeito todos os demônios da desobediência, em nome de Jesus. Eu renego toda palavra maligna proferida pelos pais, pelos avós, pelos antepassados, pelos professores, pelas autoridades, em nome de Jesus. Toda palavra maligna, satânica, diabólica, em nome de Jesus, eu renego e dou uma ordem agora. Demônios, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, hoje, agora, em nome de Jesus. Eu renego toda palavra, todo benzimento, eu renego o passe, a simpatia, a consagração, em nome de Jesus. Eu renego todo tipo de remédio consagrado aos demônios, em nome de Jesus. Fala assim: demônios, eu não quero mais você, eu rejeito vocês, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai das crianças, em nome de Jesus. Eu renego toda roupa consagrada aos demônios, a entidade, tudo que foi benzido, consagrado e que deram para as minhas crianças ou para a minha vida, eu renego em nome de Jesus. Eu renego todo filme diabólico, todo jogo diabólico, eu renego todo brinquedo consagrado, todos jogos de brinquedo, eu renego tudo que é indecente na televisão, tudo que é indecente no WhatsApp, tudo que é indecente na televisão e juntamente com os sites, eu renego em nome de Jesus. Eu renego toda festa consagrada, eu renego a festa junina, a agostina, tudo que é de festa, tudo que foi comido, ingerido nas festas juninas, nas festas pagãs, eu renego e dou uma ordem agora. Demônios, sai da minha vida, mais alto, sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu lar, em nome de Jesus. Eu renego toda festa mundana, toda música mundana, e eu renego. Se pelo menos uma vez alguém cantou Rá-Tim-Bum para mim, ou se eu cantei para os meus filhos, eu renego, eu quebro, eu anulo, eu desfaço, em nome de Jesus. Fala forte: eu renego toda enfermidade, eu renego o medo, a rebeldia, a consagração aos demônios, o desequilíbrio emocional, a visão de vultos, audição de vozes, visão de movimento nos brinquedos, eu renego o bloqueio mental, a dificuldade escolar, eu renego todos esses demônios e dou uma ordem agora. Demônios, sai da minha vida, sai da minha geração, sai da minha família, sai da minha casa, sai do meu lar, em nome de Jesus. Todos os demônios, do menor ao maior, eu rejeito vocês, e todos os trabalhos que foi erguido contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, e dou uma ordem agora assim: demônios, sai, em nome de Jesus, vai embora para o abismo, agora, hoje, em nome de Jesus, vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus. Ora por seu filho agora, ora por alguém que está do seu lado aí, ora por ele, ora em nome de Jesus, ora por ele, põe a sua mão espiritual, transfere poder, transfere autoridade, em nome de Jesus. Ora, 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 ora por ele. O seu filho é uma bênção, a tua filha é uma bênção, em nome de Jesus. Nós desfazemos toda a ação demoníaca, toda a ação diabólica. Jesus, toda a glória somente a o teu
teu filho será uma bênção. Foi quebrada a maldição. Foi quebrada a maldição. Acabou. Acabou. Tu és o Rei da glória. O teu filho é uma bênção. A tua filha é uma bênção. Nada vai impedi-la. Adore, 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 adore a Ele. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Você não vai ser igual ao seu pai. Você não vai ser igual ao seu avô. Não, 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 não. Você é livre. Está quebradas as maldições. Acabou o poder dos malignos. O teu filho vai longe. Ele vai mais longe do que você. A tua filha vai mais longe. O teu filho vai mais longe. A tua filha vai mais longe. Vai mais longe. Vai, 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 vai. Adore. Adore. Vai mais longe, a tua filha vai mais longe do que você, o teu filho vai mais longe do que você, a tua filha vai ser mais longe do que você. Adore, adore. Acabou a maldição hereditária. Acabou a maldição hereditária. Adore. Aleluia. 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 Pedir vocês que cheguem bem para frente agora. Chega mais à frente, vocês que estão aqui. Chega mais à frente possível. Agora, os que estão em campanha, os que estão lá, vem aqui em nome de Jesus. Fique aqui atrás que eu quero orar pela sua campanha. Eu tenho que fazer isso. Os que já estão aqui à frente, permaneça aqui para evitar alguns tipos de movimento. Eu tenho que orar pela campanha, porque a gente acredita no poder da campanha. Desafiar você, mamãe, papai, vovô, vovó. Faz uma campanha pelo seu filho. Faz uma campanha em nome de Jesus. Você que está em campanha, chega aqui em nome de Jesus. Nós vamos fazer a última oração. Glória a Deus, não dá para você chegar. Pode ficar pelos corredores, não tem problema nenhum. O importante é que você movimentou e que você saiu. Qualquer tipo de choro, de grito, de raiva, de vômito, nós entendemos tudo isso. Depois da nossa oração aqui, depois nós encerrarmos nossa oração, o nosso tempo é muito pouco. Nós gastaríamos pelo menos 3 cultos para fazer o que nós deveríamos fazer com toda excelência e qualidade. Pelo menos 3 cultos é o que a gente faz quando a gente vai nas igrejas. Em janeiro ou fevereiro nós vamos fazer outra etapa disso. Amém ou não amém? Porque precisamos mesmo, sem passar em cima de autoridade de pastor, das crianças, de maneira nenhuma, de autoridade, de maneira nenhuma. Tudo isso para a glória de Deus. Afinal de contas, é a nossa família, e muitos de nós buscamos pela nossa família. Amém ou não amém? Depois do culto, se você quiser uma oração pelo seu filho, nós pastores, os ministérios proféticos, nós vamos orar pelo seu filho. Mas eu tenho que orar agora para encerrar, porque de repente alguns têm algum compromisso. Fecha os teus olhos, você que está aqui em campanha. Em nome de Jesus, nós desfazemos toda a obra do inferno. Senhor Deus, o teu povo está em campanha. Muitos acreditam no poder da campanha, e também nós acreditamos no poder da campanha. Meu Pai, em nome de Jesus, nós anulamos pelo poder do nome do Senhor toda força maligna, satânica, diabólica, infernal. Em nome de Jesus, espíritos imundos, infernais, nós ordenamos vocês,
bota fora desta vida agora, em nome de Jesus. Nós oramos e anulamos todo o trabalho de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, toda obra de voodoo, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, nós ordenamos, vai embora em nome de Jesus. Que seja queimado toda ação demoníaca, satânica, diabólica contra esta vida. Meu Pai, alguns estão em campanha, eles acreditam no poder da campanha, e nós também acreditamos, ó Pai. Por isso nós te clamamos, ó Pai, nesta hora. Abençoa, Senhor, em todas as áreas, a área que ele precisa, a área que ela precisa, Pai. Ela está acreditando no milagre, acreditando na cura, na restauração, na transformação, acreditando no teu poder, e nós acreditamos também no teu poder, Pai. Ministra no coração dele, ministra no coração dela, para a glória do nome do Senhor. Que esta campanha não seja em vão na vida dele, que não seja em vão na vida dela, que ela receba o milagre que está buscando, que receba o poder de Deus ainda mais, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada vida que está aqui nesta noite. Eu abençoo com saúde, com cura, com restauração, com transformação, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor um pouquinho. Fecha os teus olhos. Estamos em culto. O Senhor recebe adoração, sabia? A coisa que Deus recebe é adoração. Adore, 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 adore. Aleluia. Adore. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Adore. Adore. Adore, igreja. Deus está recebendo a sua adoração. E os céus estão se abrindo, e vai abrir sobre a tua casa, a tua família, o teu lar, vai abrir, aleluia. Tuas duas mãos lá no alto, levanta, levanta, levanta. Você que veio buscar a tua bênção, o teu milagre, a tua cura, a tua vitória. É hoje, 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 é hoje. Eu acredito que é hoje, é hoje, é hoje. Levanta o mais alto que você puder. Você que veio buscar a tua bênção, o teu milagre, a tua cura, a tua vitória, o milagre da tua família. É hoje. E lá no mundo espiritual, fecha as tuas duas mãos lá no alto e puxa para baixo. E fala com ela, eu sou, dá um abraço primeiro, é claro. E fala com ela, eu sou o teu dono, eu sou a tua dona, e eu não abro mão de ti, eu não abro mão de ti. Agora só os que creem que este é o melhor ano da sua vida, joga as tuas mãos ao alto e aplauda o Senhor. É o melhor ano da sua vida, crente, da sua família, da sua criança. É o melhor ano da sua família, é o melhor ano, é o melhor.